Irmãos, abram suas Bíblias, nós vamos fazer duas leituras. Primeiro, eu gostaria que os irmãos abrissem novamente suas Bíblias em 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora vamos abrir Marcos 10. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, ao qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma sua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhe: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Os irmãos podem se assentar. Vou fazer só uma breve oração, irmãos. Os irmãos acompanham daí. Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa leitura da tua palavra. Te peço, Senhor Jesus, que tu possas estar através de mim, Senhor Jesus, usando o teu Santo Espírito para falar com os irmãos, Senhor Jesus, com a igreja, com os visitantes. Que a tua palavra seja dita, Senhor, seja entendida, e que não sejamos somente ouvintes da palavra, Senhor, mas que sejamos também praticantes dela. Não basta só ouvir, Senhor, mas também temos que praticar. Sê conosco, Senhor, para a honra e glória do teu nome santo. Amém. Irmãos, deixa um marca-página aí nessa partezinha. Vamos voltar lá para 1 João 2, tá bom? Deixa uma marca-página aí em Marcos. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, porque eu acho que isso é importante. Para os irmãos acharem lá, 1 João 2,15. 1 João 2,15, ok? Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Os irmãos já pararam para pensar na possibilidade de você ter se tornado inimigo de Deus? Olha que a pergunta que eu estou fazendo, ela é bem forte. Mesmo tendo a igreja aqui, temos alguns visitantes, isso serve para os visitantes também. Já parou na possibilidade de você estar se tornando, ou já ter se tornado inimigo de Deus? Mas será que isso é possível? Então tá maluco? Irmãos? Será que hoje você não é inimigo de Deus? Inimigo? Eu uma vez conversando com a Adriana, eu falei sobre um projeto de vida que nós temos, eu falei assim para ela: não brigue com quem você não pode. Ninguém entra numa discussão para brigar com o Mike Tyson. Embora ele já está mais velhinho hoje, né? Mas lembra lá no auge que ninguém batia nele? Ninguém entra num ringue para brigar com um cara daquele. Sabe que vai apanhar, ainda mais um homem comum. Imagina eu brigando com ele. Era só um... Já caía. Mas eu pergunto para os irmãos:
Você já se pensou, ou melhor, você já pensou na possibilidade de hoje você ser um inimigo de Deus? Ah, mas eu posso me tornar inimigo de Deus? É tão fácil. É tão fácil. Vamos à resposta. Abram suas Bíblias em Tiago. É só voltar algumas folhinhas. Tiago 4. 4. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nessa palavra. Nós estudamos Tiago. E isso ficou bem marcado na minha mente. Inimigos de Deus. Será que você hoje não entrou aqui como sendo inimigo de Deus, mas eu quero que você saia daqui como filho de Deus? Filho. Já pensou na diferença entre inimigo e filho? Não é uma diferença gigantesca? Você hoje pode entrar aqui como inimigo, mas sair como filho de Deus. Olha que Tiago 4,4 fala. Adúlteros e adúlteras. Quando ele fala aqui adúlteros e adúlteras, deixa eu explicar para quem está visitando. Ele não está falando pelo caso do sexo do adultério. Ele está falando que adúlteros e adúlteras pelo caso da idolatria. Porque tiram Deus do seu, digamos assim, altar e colocam qualquer outra coisa. Tudo bem, irmãos? Entenderam? É uma adulteração concernente a Cristo, a Deus. E ele vem e fala o seguinte: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Então veja bem, irmãos. Se você está amando o mundo, ou a amizade do mundo, você se autodeclarou inimigo de Deus. Não precisou de esforço, não é mesmo? Você está querendo lutar com quem você não pode lutar. E olha o que ele vem emendando em João 2,15. E ele fala para nós o seguinte: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas como nós podemos amar o mundo? Como que nós amamos o mundo, irmãos? Primeiro, negligenciando a pessoa de Cristo. Como que nós amamos o mundo? Ah, mas eu estou tão cansado. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então é muito simples. Você está amando coisas que há no mundo. Você está gerando amizade entre você e o mundo. Então, automaticamente, você está se constituindo inimigo de Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Então, como eu posso amar o mundo? É simples. Negligencie Cristo. Negligencie a vida com Cristo. E você está amando o mundo. Eu amo o mundo quando eu deixo que as atitudes do mundo entrem na minha vida. E quais são as atitudes que o mundo hoje tem? Inúmeras. Inúmeras. São inúmeras coisas que nos tornam amigo do mundo. Quer ver uma amizade do mundo? Não vou para a igreja hoje. Estou muito cansado. Mas está na frente da televisão. Você está trocando adúltero e adúltera. Você está trocando o teu tempo de adoração do Senhor e está adulterando esse tempo para ficar assistindo televisão. Sério? É a amizade do mundo. Ah, que é isso? Meu corpo, minhas regras, eu posso ter relações com todo mundo e depois eu aborto. E hoje nós já temos muito crentes aplaudindo o aborto. E quero deixar bem claro para os irmãos, está errado. Você apoiar uma situação dessa é amizade do mundo. Outro ponto que você pode fazer a amizade com o mundo. Empresta seus ouvidos para as músicas do mundo.
Ah, que é isso, dança funk, a Mariana dança funk. Ah, é tão bonitinha, ela fica rebolando assim. Nessa idade, pai, nessa idade, mãe, já deixando a menina sensualizar o que não é para sensualizar, num mundo que nós estamos vivendo, que estão brigando para liberar uma coisa chamada pedofilia. Amizade do mundo. E tem crente que hoje que fala que isso é doença. Não, irmãos, isso é espiritual. Nenhum homem, nenhum ser humano faz isso se não for um problema espiritual. Amizade do mundo. Ah, que isso? Não tem problema, eu vou só beber uma cerveja. Claro que não tem problema. Só que não é uma cerveja. Se tornou um engradado, se tornou uma caixa, 10 caixas. Está alcoolizado. Esse é amizade do mundo. Minha mulher é chata mesmo. Eu vou pagar uma garota de programa. Tá errado. É a amizade do mundo. Ô mãe, é o síndico ligando falando que o condomínio tá atrasado. Fala pro síndico que eu não tô aqui. Ah, minha mãe mandou falar que ela não tá. É a amizade do mundo, você tá mentindo. Para pensar se alguma das suas atitudes que você está tomando no seu dia a dia não está transformando você em inimigo de Deus e depois você quer, nas suas dificuldades, orar para o seu inimigo te ajudar? Eu não entendo. Tem lógica nisso? Você se faz inimigo de Deus, mas quer que esse mesmo Deus te ajude? Porque você prefere as amizades, porque você prefere a amizade do mundo? Ah, você está indo longe demais, não é isso. Claro que não. Eu vou me matar de trabalhar. E isso eu estou falando porque eu fiz isso. Porque eu preciso enriquecer. Eu preciso ser rico. Eu preciso dar para o meu filho o que eu não tive. E deixei de dar o mais importante para o meu filho, a minha presença. Não, mas eu preciso dar uma casa na praia para minha mulher. É o sonho da Adriana. Um apartamento ou uma casa na praia. Eu vou me matar de trabalhar e sacrifico os cultos. E sacrifico o meu tempo de leitura da palavra. E sacrifico o meu momento de oração. É a amizade do mundo. Tudo o que você prioriza que não seja a sua adoração ao Senhor, o seu tempo de contato ao Senhor, que rouba esse tempo do Senhor, você está tendo a amizade com o mundo. Quando você gosta de conciliar as coisas do mundo, então você está tendo a amizade com o mundo. E, consequentemente, quando nós fazemos isso, automaticamente estamos nos declarando inimigos de Deus. Você ora? Não. É pecado, sabia? Samuel falava isso lá. Longe de mim deixar de orar por vocês para que eu não cometa tal pecado. A gente não ora, irmãos. Lembra de Daniel? Quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes por dia. Quantas horas a gente ora por dia? Ah, eu vou falar. Aí se eu for falar, eu sou craque nisso. No café da manhã é assim: Senhor, obrigado pela noite de descanso, obrigado por esse pãozinho, pãozinho não, por esse ovinho, pelo café da manhã, o ovo frito aqui, amém. Passo o dia inteiro e não ora mais. Alguém se encaixou na minha oração? É a minha. Que vergonha, né? Você vê como a gente ora pouco? E aí no meio da nossa dificuldade, aí a gente vai dobrar o joelho e vai falar assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda. Senhor, por favor, entra com misericórdia na minha vida, resolve o meu problema. A nossa sorte é que o Senhor ainda ouve a nossa oração, e a sua misericórdia, que se renova toda manhã, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. Então, presta atenção, irmão. Se você não veio hoje já com esse título colocado, porque um inimigo para o outro tem um alvo marcado na testa.
E Deus está falando o seguinte: a sua amizade para com o mundo se torna inimizade para comigo. Quem você quer ter amizade? Você quer ter amizade com o mundo ou você quer ter amizade com Cristo? Com o Senhor? Lembrando que a vida eterna está presa nisso. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se o céu não existir, se o inferno não existir, se nada disso existir, para mim foi bom seguir a Cristo. Mudou o meu caráter, mudou minha forma de pensar, me transformou numa pessoa melhor. Mas eu tenho certeza, como essa palavra é verdadeira, que o céu existe, que o inferno existe. Então eu prefiro que o Senhor me mude, que eu seja amigo de Deus, que eu me torne filho dele, para que eu possa ser salvo. Você está tendo amizade com o mundo? Então eu lamento te informar. Você é inimigo de Deus. E o seu caminho é destruição. Não vai prosperar. Não adianta. Coisa melhor que tem, irmãos, é você saber que nesse mundo você tem tribulação, que você tem dificuldade, que você vai passar perrengue pra caramba, mas a realidade é uma só. Você tem a quem recorrer. Quantas e quantas vezes a gente está angustiado, agoniado, desesperado, e a gente ora, e parece que o negócio é assim, alguém fala assim: eu já resolvi, calma, espera um pouquinho. Para que essa angústia? Relaxa, já deu. Tem vezes aqui que a gente passa por situações que a gente fala o seguinte: faz tantos orçamentos, faz tanta coisa e não fecha nada. Aí você começa a ver a conta lá no banco ainda assim, ó. Não é assim não, tá? É assim, ó. Aí você já se assusta. Às vezes você olha lá, tem 15 centavos. E a gente fica: Senhor, e agora? O que eu faço? Como vai ser? E aí começa a dar aquele desespero. E dali a pouco um cliente liga e fala: ó, vem aqui fazer um serviço. Aí você já se anima de novo. Você está sendo amigo de Deus ou você está sendo amigo do mundo? Toma cuidado. E daqui nesse versículo 16 eu quero tirar 3 raízes para os irmãos, que eu falei no domingo passado. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E no domingo passado eu falei por isso. A soberba da carne, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A soberba da vida a gente pode falar também sobre ostentação, seria a mesma coisa. Então muitas das vezes as vontades que a carne tem, muitas das vezes são os olhos que nos pregam alguma coisa que a gente vê e não deveria e nos dá vontade, e a ostentação de que nós precisamos ter coisas neste mundo a mais do que a gente precisa. A mais do que a gente precisa. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Faça a vontade de Deus na sua vida. É para isso que nós estamos aqui. É para estar fazendo a vontade de Deus. E agora nós vamos traçar um paralelo lá na vida desse jovem, lá em Marcos 10. Que esse homem chega para Jesus e fala o seguinte: ele se ajoelha diante de Jesus e fala: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Agora você já sabe que se você ama o mundo, você se constitui inimigo de Deus. E esse jovem está chegando a Jesus, está se ajoelhando a Jesus e falando o seguinte: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? E olha o que Jesus fala: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E verdadeiramente Deus é bom, porque Deus mandou o seu Filho, morreu numa cruz para que os nossos pecados fossem perdoados e a nossa vida eterna pudesse ser alcançada através de Cristo. Então Deus realmente é bom para cada um de nós. Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única saída.
não vai para o céu se você não aceitar Jesus. Você não vai ter vida eterna se você não aceitar Cristo como seu Salvador. Não vai ter isso. E ele fala, continuando aqui: tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, vai honrar o teu pai e a tua mãe. E ele respondendo lhe disse: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então você vê que esse jovem, ele era aplicado. Ele obedecia os mandamentos, ele obedecia a lei mosaica. Ele adulterava? Não. Ele matava? Não. Ele furtava? Não. Não dava falso testemunho? E ele honrava o pai e a mãe. Mas Jesus responde, e ele responde: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde criancinha, desde a minha mocidade. Você vê que ele vinha guardando os mandamentos como a coisa mais importante da vida dele. Então ele não estava criando amizades com o mundo. Mas olha que Jesus disse para ele. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Nessa hora, Jesus sabia aonde estava o coração dele. Essa é a realidade. E olha que Jesus responde para ele: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem, toma tua cruz e segue-me. E aqui já tem um parênteses muito grande, irmãos. Com certeza hoje em dia o Senhor não está falando para você: vai lá, vende a tua casa, dá aos pobres e me segue. Mas o Senhor está querendo dizer o seguinte: aonde está o seu coração nos bens deste mundo? O que está ocupando o lugar de Cristo na sua vida, que no seu coração está reinando hoje? Alguns, pode ser a esposa, o esposo, pode ser um filhinho recém-nascido, pode ser um filhão mais velho aí, ó, o André de 24 anos, pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser tanta coisa. Olha para dentro de você e enxerga o que está tomando o lugar do Senhor na sua vida. E o que o Senhor quer que você faça é exatamente isso. Tira isso do lugar de prioridade e coloca Cristo como prioridade na sua vida. Ele sabia que esse jovem obedecia a lei, mas ele sabia que esse jovem estava com o coração dele nas coisas deste mundo. Então você muitas das vezes está com coisas na sua vida neste mundo. Você está preocupado: preciso ter um carrão, que legal, mas a tua alma está indo para o inferno. Eu preciso ter uma baita de uma casa com piscina, 3 empregadas, mas você está indo para o inferno. Presta atenção, o que é mais importante para a sua vida? O que você vai levar daqui? Vou dar um exemplo bem simples. Há alguns anos atrás morreu um apresentador de televisão milionário aí, falaram que caíram do telhado. Era rico ou não era essa pessoa? Tinha dinheiro ou não tinha? O que levou desse dinheiro todo? O que adiantou ter casa em Miami, na Flórida, sei lá, em São Paulo, no Ibirapuera, no Morumbi? O que adiantou, irmãos? O que adiantou? O que adiantou ele ganhar o mundo todo, mas ele perdeu a sua... Você está batalhando que nem um camelo para poder conseguir ter as coisas desse mundo que você não vai levar nada. Você não leva a roupa do seu corpo. Não vai levar nem a cueca ou a calcinha que vão te vestir no dia do velório. Você não vai levar nada daqui. E a gente luta que nem um desenfreado, que nem um louco, para conquistar as coisas neste mundo, sabendo que essas coisas aqui são perecíveis, sabendo que essas coisas aqui têm data de validade, mas você não está investindo na sua vida eterna. E eu vi uma resposta esses dias que eu achei interessante. O que é o frio? Eu estava vendo, acho que é um podcast disso daí. E a pessoa falou uma coisa que me fez refletir.
O frio nada mais é do que a ausência do calor. Então o que é o inferno? A ausência completa de Deus. Se esse mundo já está esse trem todo que está aqui, ainda que o Espírito Santo ainda está aqui nessa terra, vocês imaginam como vai ser no inferno? Se aqui se mata por 50 centavos, se aqui se mata porque simplesmente ralou o para-choque de um carro, imagina como que vai ser no inferno. E nós estamos vendo as pessoas cada vez mais materialistas, cada vez mais preocupadas em serem amigas desse mundo do que amigas de Deus. Estamos se preocupando tanto em preciso comer bem, preciso me vestir bem, preciso ter um tênis de marca, eu preciso. Caramba, você não precisa de nada, você só precisa de uma coisa: Jesus Cristo. É a única coisa que você precisa, que eu preciso, que a igreja precisa. O resto você consegue com Ele. Não vai conseguir sem Ele. Vai sim. Vai conseguir ir para o inferno. Desculpa ser bem claro e bem objetivo. A vida sem Cristo só vai te levar para um caminho: inferno. E a vida com Cristo vai te levar para um caminho. E olha que legal. Não haverá mais dor no céu, tá? Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Que lugar você vai? Ou a gente vê a lei da semeadura, né? O que você está plantando, né? Olha o agro. Assiste um pouquinho do Bom Dia Rural lá. Então, que a gente assiste? Globo Rural. Globo Rural? É, que seu pai assiste. Globo Rural. Olha que interessante, irmão. Camarada planta uma sementinha lá, aduba a terra, planta, espera um tempo, cresce, colhe. Mas ele plantou, não plantou? Ele plantou trigo e colheu cevada? Não. Plantou trigo e colheu trigo. O que você está plantando hoje, você vai colher para a sua vida eterna. As decisões que você está tomando hoje são decisões que vão influenciar na sua vida eterna. É céu ou inferno. Não tem vida na terra. Não haverá mais isso. E você tem uma escolha. Cada um de nós temos uma escolha. Ou você segue a Cristo para ter vida, ou você não segue Cristo para que você não tenha vida. E Jesus aqui sabia muito bem que esse jovem tinha o seu coração no dinheiro, nas propriedades, nas coisas que ele tinha. Irmãos, eu cheguei a um tempo que eu tinha 9 carros. Dá para entender isso? Acho que era 9 carros. Por aí, se não fosse mais. 9. Eu tive de Alfa Romeo 64 V6, que era um baita de um carrão, a uma F1000 cabine dupla, sem falar em Monza, Cadete. Era tudo carro bom na época. E o meu coração ficava assim: caramba, tô mal na fita. Tô enriquecendo e empobrecendo espiritualmente. E os desejos que eu tinha das coisas do mundo me afastaram do caminho do Senhor. E me afastaram. Porque eu só pensava nisso. Eu queria ficar rico. Eu queria dar para minha esposa uma casa com empregada. Eu queria dar para os meus filhos uma boa condição socioeconômica. Mas eu agradeço a Deus pela forma com que Ele me tirou tudo isso. Me colocou numa clínica de hemodiálise por quase 2 anos. Para mim poder entender que eu não sou nada. De que tudo aquilo que eu achava que era para mim de alguma valia, não valia nada. Hoje eu olho para trás e eu falo assim: caramba, Tom, como você foi tonto, bobo. Perdi meus rins, fiquei 2 anos em hemodiálise, hoje eu sou transplantado. Já tenho um problema de saúde que eu não sei mais se cabe mais alguma coisa, que nem a Margarida fala. Cabe mais uma doença aí? Eu não sei não. Mas está aparecendo mais umas aí, irmãos. Não se surpreendam.
Mas o que eu vejo é que o Senhor mudou minha vida e mudou meu foco. Tirou o meu coração das coisas desse mundo, porque eu falei, eu prosperei, eu cresci, comprei minha casa. Está lá hoje. Para entrar na minha casa precisa passar por uma pinguela. A irmã Margarida foi lá, outros irmãos já foram lá. Chove mais dentro da minha casa do que fora da minha casa. A Adriana sofre com isso. E o que adiantou, irmãos? O que adiantou todo aquele tempo que eu trabalhei e coloquei o meu coração nas coisas desse mundo? Eu me constituí inimigo de Deus e não percebia. Eu não percebia. Eu tirei Deus do altar da minha vida e coloquei riqueza. Eu preciso ser rico. Eu preciso ser bem de vida. E cheguei à triste conclusão. Eu fiz tudo errado. Então, se você hoje está lutando por isso, irmão, aquele versículo que fala, se tenho que comer hoje, se tenho que vestir hoje, dá graças a Deus, ele é real. Ele é verdadeiro. Agradece o que você tem hoje. Hoje agradece. Vai tomar um copo de água, agradece. Vocês não sabem o que é não ter um copo de água para tomar. Você não sabe, o missionário lá no Níger, por exemplo, quando passa o que acontece lá. Mas também acontece aqui. Perto da gente, a gente não faz nada. Aonde está o seu coração? A própria palavra fala, me fala onde está o seu coração, porque ali está o seu tesouro. Se o seu coração está nas coisas deste mundo, lamento para você. Você vai sair daqui constituído ainda como inimigo de Deus. E gente, não queira lutar com quem você não pode. Ache um inimigo mais fraquinho para você poder lutar. Tipo Satanás, por exemplo. Porque com Deus você não consegue lutar. Contra o diabo você consegue, porque Cristo está com você. Então você derruba as muralhas. Satanás não é nada quando você está com Cristo. Agora, sem Cristo, você está frito. Essa é a realidade. Aonde está o seu coração? Por que o seu coração está preso nessas coisas deste mundo ainda? Abre mão das coisas deste mundo. O céu é tão real quanto o inferno vai ser também. Ele fala para ele, vende tudo e me segue. Caramba, o próprio Filho de Deus está falando para ele, me segue. Hoje a palavra está falando para você, me segue. Larga tudo e me segue. Vai atrás de mim, vem comigo, deixa eu fazer parte da sua vida. Larga a mão de ser cabeça dura, deixa eu te ajudar. Segue-me. Cristo está te dando uma oportunidade de ouro hoje e te falando, me segue. Me segue. Eu transformo as coisas, basta você dar a oportunidade. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Esse é o problema. Muitos de nós estão trabalhando, querendo enriquecer, enricar um pouquinho nessa terra. E quando o Senhor fala, abre mão, você não quer abrir mão. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse, filhos, quão é difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. O Senhor não te proíbe de você ser rico, irmão. O problema é onde está o teu coração. Se o teu coração está na riqueza, se o teu coração está na amizade desse mundo, você está se constituindo inimigo de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aqui a agulha, pelo que eu estudei, irmãos, na cidade tinha uma porta pequena. Tinha as portas principais, grandes, sei lá quantos metros de altura. Então eles abriam aquelas portas e os camelos passavam, tranquilamente. Mas algumas partes da cidade tinham uma porta pequena. Talvez assim, uma porta, metade dessa daí da cinza de entrada. Tanto na largura quanto na altura. E já viram um camelo para ajoelhar, para arrastar? É muito difícil, irmãos.
Porque quando ele assenta assim no chão, ele não consegue fazer igual o gato que vai andando, sabe? Igual um felino assim. Só tem um jeito dele entrar, é sendo empurrado. Então a barriga do camelo vai arrastando aonde? No chão. Vai machucando o bichinho. Então imagina qual é a dificuldade. Imagina você hoje, um camelo na sua frente, você mandar o camelo abaixar e ter que passar numa porta metade dessa daí. Imagina a dificuldade. E é isso que o Senhor está falando. Mas é mais fácil esse camelo passar por essa porta do que um rico, ou do que uma pessoa que tem o seu coração nas coisas deste mundo entrar no reino dos céus. É muito complicado. E Jesus e eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. E é isso que o Senhor está falando. Nós constituímos uma igreja de irmãos e irmãs, e mãe, e pais, e filhos, porque queremos o quê? Todos se salvem. E olha que interessante como é o corpo de Cristo, a igreja. Quando a Jaqueline pedia a oração pela Giovana, o que a igreja fazia? Orava. Tinha obrigação de orar? A Marlene tinha obrigação de orar pela Giovana? Não. Mas o que fez a Marlene orar pela Giovana? Exatamente essa palavra. 100 vezes mais irmãos. Aqui não tem ainda 100 pessoas, mas um dia vai ter. E serão 100 vezes mais irmãos. Serão 100 vezes mais pais. Serão 100 vezes mais mães. Serão 100 vezes mais filhos. Porque um irmão se preocupa com o outro e ajuda em oração, e ajuda nas necessidades, e ajuda naquilo que precisa. Essa é a função da igreja, do corpo de Cristo. E no século futuro, a vida eterna. E o que nós esperamos, irmãos? Não é exatamente a vida eterna? Não é isso que hoje nos alimenta estarmos prosseguindo? É a promessa de que um dia Ele voltará, virá nos buscar e nós vamos ter uma vida eterna. E eu não canso de falar isso para os irmãos, que é por bem dos irmãos. Nós não tipificamos ou não quantificamos o que é vida eterna. E também não pensamos no que é morte eterna. 100 anos é muita coisa, irmãos? A irmã Margarida está com 38, né, irmã Margarida? Esses 38 anos da vida da irmã, a irmã acha que é bastante, é pouco? Mais 38 anos. Eu sabia que ela ia falar isso daí. Então a gente imagina só o seguinte, irmãos. Nós estamos falando em 38 anos da irmã Margarida. Se alguém pudesse chegar aos 100 anos, nós iríamos olhar e ia falar o seguinte: passou rápido. Se vivêssemos 200 anos, talvez. 500 anos, vamos lá. Demorou pacas, hein, pra gente chegar nos 500 anos. Imagina uma vida eterna. Ou, o pior, imaginem numa morte eterna, onde a ausência de Deus é 100% no inferno. Não vai ter nada de Deus ali. Não vai ter o mínimo de compaixão. Não vai ter o mínimo de nada. Um lugar onde vai ser de sofrimento, onde vai haver ranger de dentes, tormento o dia todo, a noite toda, durante toda a eternidade. E o irmão que daqui não for para a vida eterna, pode ter certeza
que o dia de hoje vai ser jogado na sua cara por toda a eternidade lá no inferno. Lembra lá, no dia 28 de agosto? Olha lá, foi falado que você tinha tempo, foi falado que você tinha a oportunidade, que aquele dia era o dia do tempo, aquele dia era o dia da oportunidade e você não aproveitou. Fora as outras coisas, eu não vou falar agora para não assustar os irmãos. É tempo de luta, irmãos. É tempo da gente negligenciar as amizades do mundo, as coisas do mundo, para que nós possamos ter a nosso tempo com Cristo e a nossa vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Isso é a palavra que se confirma. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mas o importante é que nós estejamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Há 2 domingos atrás nós falamos sobre a volta de Cristo. Nós deixamos isso bem claro. Vai se abrir os livros e vai se abrir um livro, que é o livro da vida. Irmãos, que os nossos nomes estejam escritos no livro da vida, porque se não tiver escrito no livro da vida, não teremos vida eterna. E eu peço que os irmãos entendam que o tempo agora é tempo de comunhão. É tempo de comunhão com o Senhor. Leiam a Bíblia. Façam oração. Não dá para aceitar que em 24 horas de um dia você não consiga gastar, não consiga ganhar ou não consiga perder. Você escolhe a frase que você quiser. 10 minutos de leitura de Bíblia. Você não consegue 10 minutos de oração? Irmão, deixa Cristo então. Sabe, abandona a igreja. Porque você é muito relaxado. Nós somos muito relaxados. Não valorizamos o sacrifício de Cristo na cruz por nós, porque a gente não consegue gastar 10 minutinhos de comunhão com Ele. 10 minutinhos. Isso é uma vergonha. Enquanto alguns muçulmanos fazem as suas rezas e as suas orações 3 vezes por dia também. 5? Já aumentaram aqui, 5. Que seja 5. Irmão, vamos fazer uma de 10 minutos para começar, mas a igreja toda. Os irmãos ajudem nisso. Não importa o horário, é o horário que dá, mas façam de segunda a domingo. Gastem 10 minutos disso, é para a vida eterna de vocês. É para alimentar a alma de vocês. A gente já comunga tão pouco aqui na igreja. A gente está junto já tão pouco aqui na igreja. Vamos prestar atenção. A nossa vida eterna está colocada à prova, irmãos. Não sejam amigos deste mundo. Amém?